Amém. Amém. Eu queria começar contando para vocês aonde essa palavra surgiu. E essa palavra surgiu numa mesa. Se você está aqui na Poema, você conhece a cultura da Poema. É uma cultura de mesa. E mesa, queridos, não é só você sentar e comer com seus amigos. Mesa é algo muito mais profundo. Mesa é quando você senta, você come, isso faz parte também da comunhão. Mas é quando você abre o teu coração e você consegue ir para um lugar profundo. Então eu estava meses atrás, numa mesa com uma amiga aqui da Poema. E era uma noite que estava só eu e a Belinha. O Gê estava aqui num culto, a Micaela estava na casa de uma amiga. E essa amiga foi na minha casa para contar um pouquinho do coração dela e abrir um pouquinho daquilo que ela estava vivendo. E naquele momento ela começou a falar sobre o período de espera que ela estava vivendo. E queridos, quem já passou por um período de espera sabe que Jesus amado, eu não sei. Deus nos criou, eu acho, gente, que lá no Éden ninguém esperava nada. E a gente, depois de caído, tem que esperar algumas coisas, porque é um momento muito difícil, né? E esperar é desafiador. É um momento que nossa fé é aprovada, é um momento que nós temos a tendência de desanimar. E ela estava compartilhando comigo do coração dela, o quanto estava difícil aquele processo. E naquele momento, eu não estava vivendo dias assim, sabe? Aqueles dias que você está voando na fé. Não era a estação que eu estava vivendo. Mas naquele dia, enquanto ela falava daqueles momentos difíceis que ela estava passando, eu comecei a compartilhar com ela de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na minha história. E eu não sei como foi a tua, mas a minha Ele resolveu fazer com emoção. Então eu brinco que eu não tenho uma história, eu tenho uma sequência de muitos milagres. É parte 1, parte 2, parte 3. E eu comecei a compartilhar com ela desses milagres que eu havia vivido. E eu falei para ela, sabe amiga, eu podia ter só casado, mas eu tive um noivado desfeito de forma pública numa igreja. Eu tive tantos traumas daquele relacionamento, para que o Senhor, de forma sobrenatural, em pouco tempo, me trouxesse meu marido, me fizesse ter os meus sonhos restaurados e viver algo novo. Falei, eu podia ter só engravidado, mas foram 2 anos de espera. E eu sei que 2 anos é muito pouco para aqueles que esperam 10, 15. Tem gente com muito mais caminhada na espera, mas respeito os meus 2 anos, queridos. Naquele momento eu estava sofrendo. E 2 anos de espera para ter Micaela, exames e mais exames. Quando depois de uma renúncia profunda no altar do Senhor, quem conhece o altar da renúncia? A gente passa por lá às vezes, né? Esse altar da renúncia. Num altar de renúncia, o dia que eu falei, Jesus, tá bom então. Se o Senhor não quiser que eu me torne mãe, eu entrego isso diante do Senhor. Eu entrego a minha maternidade, eu vou te amar, Jesus, mesmo que eu não me torne mãe. E vivendo essa estação, eu lembro que neste dia eu recebi uma carta, um dia sem saber dessa entrega que eu estava fazendo, eu e o Senhor. Eu recebi uma carta dele, com um pingentinho de um bebê, e era uma carta profética para os nossos futuros filhos. E naquele dia, lendo aquela, eu entendi do Senhor, que era o Senhor me devolvendo meu Isaac, que era para eu continuar em fé, confiando no Deus que prometeu e queria cumprir. Queridos, 1 mês depois eu estava grávida da Micaela, que tem 13 anos. Eu podia ter tido o parto da Micaela, mas 3 dias depois da Micaela nascer, eu sofri uma convulsão inesperada dentro do hospital. E como Deus faz tudo certo, nada foge do controle das suas mãos. Eu estava no hospital no momento da convulsão, com a minha médica em cima de mim, porque ela estava me dando alta para eu sair do hospital. Então, como Deus calcula tudo, se tivesse sido minutos depois, eu não sei se eu teria vivido. Mas foi ali, com ela em cima de mim, eu convulsionei. Eu convulsionei por 50 minutos. Agora, quem que tem como médica? Eu não tinha uma gestação de risco, mas a minha obstetra, ela era uma obstetra de risco, muito experiente. Ela era crente, uma amiga pessoal e intercessora na minha igreja. Gente, quem que tem uma obstetra dessas? Então naquele momento ela uniu tudo aquilo que ela conhecia da medicina com a batalha espiritual que ela entendeu que estava vivendo naquele dia contra o espírito de morte. E ela começou então a injetar tudo aquilo que ela precisava injetar e a orar e a levantar os intercessores. Meu marido naquele mesmo momento começou a ligar para todo mundo. Era meu pai, era minha sogra, eram os padrinhos da Micaela, era o Gerson, né? Outro intercessor querido, que eu acho que está me assistindo agora. Ligou para todo mundo. Eu sei que eu convulsionei os 50 minutos porque a médica me falou e porque a hora que eles me tiraram daquela maternidade para me colocar numa ambulância para me levar para UTI, todo mundo estava lá.
E a hora que eu vi ele ungindo a minha maca com óleo, eu pensei, meu Deus, é grave. Eu tive uma convulsão inconsciente, graças a Deus. Então quando eu voltei, eu não me lembrava de nada. E naquele momento havia muita incerteza sobre o meu diagnóstico. O que eu tinha tido, o que havia acontecido. A princípio era uma gestação tranquila. E eu fui diagnosticada então com uma eclâmpsia pós-parto. E graças a Deus naquela UTI eu tive acho que uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor foi na UTI. Todo mundo muito desesperado, como é que você tá, o que aconteceu? E gente, eu tinha uma sensação que eu estava nos braços do Pai. Era algo assim inexplicável o que eu vivi naquela UTI naqueles 3 dias. O Jean vinha me visitar e falava, amor, você está preocupada com a Micaela? Nós estamos cuidando dela, fique tranquila. E eu falava, não, eu não estou, eu estou muito tranquila. Eu sei que vocês estão cuidando dela, vai dar tudo certo. E eu lembro que naquela UTI eu entendia que eu precisava abrir mão de outra coisa, que era a amamentação, porque não teria como, eu sabia disso. E dos males, o menor eu ia sobreviver. Então a amamentação era de menos. Mas Deus, que cuida dos detalhes, fez com que uma amiga minha de adolescência, madrinha da minha menor, da Bela, fosse amamentar a Micaela enquanto eu estava no hospital. E quando eu saí, o meu leite desceu e eu consegui amamentar a Micaela, porque Deus cuida dos detalhes. Então eu falo que eu podia ter só tido ela, mas o Senhor resolveu me dar um milagre. Na nossa história também, no nosso casamento, nós vivemos um alinhamento muito grande no nascimento da Micaela, que tem muito a ver com aquilo que nós carregamos. E é muito difícil quando nós estamos passando pelo processo de alinhamento do Senhor. Mas depois que a gente passa, a gente colhe os frutos dessa escolha, de termos permanecido. E enquanto eu compartilhava esses testemunhos para essa minha amiga, nós fomos inundados. Porque quando a gente fala de Jesus, de quem Ele é, do que Ele faz, Ele vem. Então, de repente, nós estávamos ali chorando. E eu estava ali cheia de fé, que nem estava naquele momento. Mas naquela hora, eu me alimentei do fruto da fé que eu mesma, dos testemunhos que eu mesmo carregava. E a Belinha, que estava ali entre brincar e prestar atenção naquelas histórias, algumas ela conhecia, algumas desconhecidas. Para a nossa conversa, falou, mãe, eu não sabia que tinha uma carta para mim que você nunca me mostrou. Onde é que está essa carta que meu pai escreveu antes de eu nascer, crendo que um dia eu nasceria? Queridos, eu vi a minha filha de 7 anos sendo impactada por um testemunho que nós vivemos. E aquele dia foi o dia de eu ler a carta para ela, a mesma carta que eu havia lido para Micaela quando ela tinha 7 anos também. E ela chorou e se emocionou. E o que foi mais profundo para mim não foi elas se sentirem amadas e desejadas, mas foi elas entenderem que os pais agiram em fé até para que elas viessem ao mundo. E que nós confiamos e cremos num Deus que é Pai e que cumpre aquilo que promete. Querido, gerar fé na nossa família e nos nossos filhos, eu falo, não custa muito, acho que custa tudo. A gente ter essa resposta diante do Senhor. E depois que eu saí dessa conversa com ela, eu estava muito empolgada. E quando o dia chegou, eu falei, amor do céu. Entrei mais ou menos e saí assim, oramos depois, foi aquele negócio, Jesus veio. E eu falei para ele, mas algo me chamou a atenção nessa conversa. E o que me chamou a atenção foi perceber algo em comum entre esses testemunhos. E talvez essa seja uma chave poderosa, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. De algo que nós já vivemos muito, mas que talvez a gente tenha esquecido, mas que talvez a gente tenha deixado de praticar. E todos esses testemunhos, eles tinham algo, eles tinham um posicionamento muito firme nosso. E eu falei para o Gê, amor, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. E tem tudo a ver com a forma como nós respondemos às situações que nós estamos passando. Então eu não sei qual o milagre que você veio buscar aqui nessa noite. O culto é o que queres que eu te faça. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu sei que Deus está à espera de um posicionamento seu. Vocês sabem que a palavra, ela tem poder, e esse é o título dessa mensagem, a palavra tem poder. Na criação, nós vemos em Gênesis, Deus podia ter criado pelo poder do pensamento, Ele podia ter criado com as suas mãos, mas Ele criou a partir do haja. Ele criou a partir da palavra. A palavra, ela tem um poder de criação. E o Senhor dividiu conosco isso. Dos seres vivos, os seres humanos são os únicos que
tem a capacidade de se comunicar e de falar. Nós sabemos que tem alguns animais que imitam o homem, mas eles não se comunicam, né, queridos? A arara fica imitando os sons que ela aprende. Mas a comunicação, a fala, Deus deu ao homem. Eu quero ler o primeiro texto com vocês. Em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Há um fruto que é dado no poder da nossa palavra, da nossa língua. Ele pode dar vida ou ele pode gerar morte. Nossa é a escolha daquilo que nós temos gerado. Nós temos gerado vida através daquilo que nós falamos, ou tem sido gerado morte. A sua fé na palavra verbalizada vai atrair uma realidade de Deus. Quando a nossa palavra está alinhada ao que os céus estão dizendo, isso tem sim um poder. Mas Sibeli, então nós temos poder só nas nossas palavras? Não. Eu acho que é por isso que muitas das vezes a gente deixou de usar. Porque no mundo o diabo faz isso, né? Ele pega uma verdade, um princípio da palavra, ele corta ela, ele pega então uma meia verdade, que é um sofisma, é uma mentira, que uma meia verdade não é uma mentira. E ele pega essa mentira e faz o mundo acreditar que isso é de fato uma verdade. Então o que o mundo diz, o que os coaches falam, que se você acreditar, se você mentalizar algo, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, o que vai acontecer? O que os coaches dizem que vai acontecer? Você vai ficar rico. Mas o teu desejo, somente pelo teu desejo, liberado através de uma palavra, sem estar baseado na palavra de Deus, sem estar encharcado com fé, não tem poder de criação. E é por isso que eu acho que muitas das vezes nós temos medo de falar sobre isso que eu vou falar. Eu falei, Jesus, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Isso é tão complicado. Vai que entende que eu estou falando, que é para eles ficarem falando, e se eles falarem vai acontecer. E não é isso, queridos. Nós temos a declaração de fé, uma confissão de fé, e nós temos o que o mundo chama de uma confissão positiva, um positivismo. Eu lembro que eu estava dando aula, eu sou professora de formação. Eu estava dando aula uma vez para um 5º ano numa escola cristã, e a gente fazia muitos devocionais. Eu lembro que numa reunião de pais, uma mãe me chamou e falou assim, Sibeli, ele está falando que você está vindo com positivismo. Eu dei muita risada, queridos. Era um menino meio superdotado, assim, mais para além da idade, uns pensamentos assim, super para frente. E eu dei muita risada e eu fui explicar para ele que na verdade o mundo pegou uma verdade bíblica, que é nós crermos na palavra, naquilo que saiu da boca de Deus, e nós declararmos aquilo que Deus já disse com fé, e pegou essa verdade, que é uma verdade bíblica, e transformou em algo. Então, que se você for positivo, se você acreditar que tudo vai dar certo, e até às vezes, gente, negando a própria realidade, né? As pessoas falam assim, não, se você, tá tudo um caos, se você acreditar que tudo vai dar certo, isso vai dar certo. E não é. Então eu queria só fazer essa distinção com vocês, o que é uma confissão positiva e o que é uma confissão de fé. E o que Deus nos chama para viver é uma confissão de fé. É baseados na palavra dele, declararmos a verdade. E queridos, logo que esse meu noivado acabou, eu vou contar um testemunho prático do que eu vivi. Foi algo público, foi algo feito diante da igreja, então foi algo que foi muito exposto, então foi muito sofrido permanecer. E eu lembro que naquele período, muitas pessoas vinham me consolar, né? Eu tinha tido um trauma muito forte. É todo um histórico, era alguém que minha mãe não queria que eu noivasse, mas foi uma pressão da igreja para que aquele relacionamento acontecesse. Foi algo assim, totalmente fora, né, do que deve ser feito. E minha mãe teve uma estratégia do Senhor, minha mãe, gente, é uma mulher de Deus. Ela sabia que não era de Deus, ela tinha tentado falar com as minhas autoridades da época. E, enfim, não tinha conseguido. Então ela deixou aquilo acontecer. E ela falou assim, gente, mas nem namorem, já casem. Porque ela tinha algo do Senhor para ela, que se ela apertasse, ele corria. E ela conseguiu. Então nós noivamos, eu comecei a pagar algumas coisas do casamento e ele desistiu. Nem desistiu, ele nem conseguiu desistir. Eu que desisti quando vi que o negócio não ia para frente. Mas naquele momento,
eu lembro que eu falei, Jesus amado, agora é anos, né? Anos de cura, anos de cura interior e tal, até eu conhecer alguém, até eu casar, Jesus amado. E a minha história aconteceu de uma forma muito sobrenatural, porque foi muito em pouco tempo. Mas eu lembro que as pessoas vinham me consolar por causa daquele término que tinha sido muito traumático. E quando as pessoas me consolavam, eu falava assim, não se preocupe. O meu marido, ele já tá pronto. E eu falei isso na cara do dito cujo falecido. Falei assim, olha, você não tá pronto, mas eu tô e o meu tá. Então, em 1 ano eu tô casada. E, gente, em 1 ano eu estava casada, realmente. E eu lembro que eu falava para as minhas amigas assim, eu falei, não se preocupe, não precisa me consolar. Ele vai vir, ele vai ser lindo, ele vai ser romântico, ele vai ser muito querido. E querida, ele tá aqui para testificar que tudo isso é verdade, que o Senhor realmente dá além, né, das nossas expectativas. Mas eu tô brincando, mas eu falava e elas riam muito. Elas riam muito. Eu falava, não, ele vai chegar aqui, vocês vão conhecer. Ele vai chegar me buscar aqui no trabalho. E era numa escola que eu trabalhava. E elas riam muito, riam muito. 1 ano depois, tá eu lá no meu casamento com essas minhas convidadas. As mesmas que ouviam as minhas declarações. E tá lá ela chorando, assim, velho. Eu ouvi você falar dele quando ele ainda não existia. Eu falei, não, ele existia já. Ele já existia, eu só não tinha encontrado. Mas, queridos, aquilo foi tanto testemunho que eu lembro que ela me parou no meio do casamento e falou, o que foi aquilo? O que foi no meio do maior caos? Você envolvida ali naquele nível, né, foi tão exposto, aquele relacionamento foi tão traumático. E naquele momento de maior caos, a tua declaração daquele que viria, porque ele viria assim, porque ele seria isso, porque ele seria aquilo. E realmente, ele foi. Como é que foi isso? Da onde se tirou? E eu falei assim, o que o meu pai podia me dar? Tinha que ser algo bom, tinha que ser alguém bonito. Meu pai ia me dar alguém feio? Não ia me dar alguém que não era romano? Não ia. Então eu só declarei aquilo que eu sabia que era o que o pai ia me dar. Então a solteira já pega e recebe no nome de Jesus. Começa a declarar e com fé. Não, ele já está pronto. Ele já está pronto. Eu ainda não o conheci, mas ele está pronto. E ele vai ser sim, em nome de Jesus. E quando eu casei com o Jean, todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. Foi muito rápido tudo que aconteceu. E eu creio, queridos, de verdade, que essa foi uma decisão que eu tomei, porque eu podia ter entrado num lugar de vítima daquela situação, porque realmente hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que as coisas aconteceram de uma forma muito errada. E eu podia ter entrado nesse lugar de a vítima, meu Deus, o que aconteceu comigo, né, Cássia? Cássia acompanha toda a minha história, minha amiga de adolescência. Ela acompanha todo esse caos que eu vivi. Mas não, eu decidi crer, eu decidi acreditar, eu decidi permanecer. E o Senhor fez. E eu queria compartilhar isso, queridos, para inspirar aqueles que não têm declarado em fé. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos 4,17, na parte B do versículo, que Deus chama à existência coisas que não existem como se já existissem. E esse versículo vem só para embasar isso que eu estou falando, que não é loucura, gente. Porque Deus, o próprio Deus, chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, se Deus faz isso, queridos, nós podemos fazer também, não podemos? E logo em seguida eu quero ler com vocês o que diz em Hebreus 11:1. Eu sei que muitos conhecem esse texto que fala sobre a fé. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma posse antecipada. É um ter sem ainda ter. Isso é fé. Então, o que nós devemos aprender aqui? Nós precisamos declarar com fé. Mas você pode declarar qualquer coisa? Não, primeiro que... então assim, se eu falar algo acreditando, aquilo vai se concretizar? Não. A fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir. A fé não é algo que nós criamos dentro de nós. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é construída dentro de nós por meio da palavra. Então quando nós nos enchemos da palavra, nós então estamos com a nossa fé bem alimentada. Então, cheios de fé, nós podemos declarar o que diz as promessas do Senhor sobre nós. Então, nós declaramos cheios de fé. Eu quero ser bem didática, bem prof. Nós declaramos cheios de fé o que diz a palavra. E então, nós crendo na palavra, declarando a palavra, permanecendo na palavra,
o Senhor fará. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade que eu quero dividir com vocês nessa noite. Vocês sabem que um outro testemunho que eu tenho com relação a essa declaração de fé, essa declaração, crendo em quem o Pai é, veio num momento que nós estávamos passando. Eu lembro que eu contei esse testemunho para essa minha amiga na mesa, que para mim foi algo muito, muito do cuidado de Deus. Porque nós estávamos vindo de 2 semanas de retiros na igreja, ministrações, nós estávamos muito envolvidos em tudo que toda a organização do evento, então nós estávamos assim, muito cansados, esgotados. Um final de semana era o Jean, o outro era eu. E eu lembro que eu cheguei daquele final de semana assim, ó, sem voz, sabe quando você deu tudo. E eu lembro que o Jean me olhou e falou: nossa, amor, nós merecíamos assim canso, né? E eu olhei pra ele na hora que eu fui reclamar, tipo, é verdade, eu tô cansado, meu Deus do céu, porque eu fiquei sem dormir 3 noites. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, ó, se o Pai quiser, Ele tira a gente de Curitiba essa semana. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. O Jean me olhou e falou, amém. Foi segunda, foi terça, o Jean me liga e fala, amor, você não vai acreditar. Tem uma viagem para o Costão do Santinho da empresa e eu não ia para essa viagem. A outra pessoa, mas essa pessoa não pôde ir e eu vou ter que ir para lá. Eu falei, você não? Você não, que eu não falei você. Se nós, é nós. Eu falei, nós vamos para o Costão do Santinho então. Eu falei, como que nós vamos? Como que nós vamos? A viagem é trabalho. Eu fui chamado para a viagem, você trabalha. Eu sou funcionária pública, queridos. Eu falei, não, já está selado nos céus. Eu falei, eu criei, essa viagem é nossa. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar meus pulos. Eu vou lá falar com a minha chefe já vou negociar umas horas aí para eu pagar para ela. E nós vamos. Liga pro hotel, vê se tem como. E ele ligou pro hotel, amor, não tem como, cheio. Gente, eu entrei na internet, coloquei Airbnb, Costão do Santinho. Tinha um apartamento dentro do Costão do Santinho alugado para Airbnb. Porque daí ele não conseguia colocar no meu nome. Ele tinha um apartamento para ele lá, mas ele não conseguia nos incluir. E eu aluguei esse apartamento. E quando a gente chegou no Costão e fomos, ele com o carro locado da empresa, fomos pro Costão do Santinho. E quando a gente chegou lá, ele falou, amor, você não vai acreditar. Eu lá com um apartamentozinho que eu tinha pego no Airbnb, com o meu nome das meninas, ele falou, amor, não tinha quarto pra mim. Eu falei, daí que você sabia que dentro do Costão do Santinho tem uns triplex em beira-mar? Eu falei, não, nunca tinha visto. Eu falei, então, eu tô num desses. Pega a mala e vem pra cá. Eu loquei pra gente poder ter a pulseira pra entrar. Mas ele ficou num triplex. Gente, vocês não têm noção o que foi aquilo. É coisa que só quem é filho de Deus vive de verdade, assim, ó. Nem sabia que existia aquilo dentro do Costão do Santinho. Foi algo assim absurdo. A gente entrou dentro daquele lugar, né, filha? E passamos lá uma semana inteira dentro do Costão. Já entre trabalhos e não trabalhos, descanso, mas nós curtindo muito. E eu lembro que isso ficou tão forte para nós, que naquele final de semana nós tínhamos uma live que nós gravávamos, dando palavra e oração. E eu lembro que a gente fez essa live, 00:30 era o nosso horário, a gente colocou a câmera na sacada, virado para o mar, e declaramos, gente, vocês precisam não somente... Eu lembro que foi quando Deus me ensinou essa verdade tão profunda. A gente desfruta muito bem da responsabilidade de ser filho, sabe? Eu vou, eu faço, eu sirvo, eu ministro, eu oro. A gente sabe desfrutar, mas a gente não desfruta dos privilégios da filiação. E nesse final de semana o Senhor me falou, você está desfrutando de um privilégio de ser minha filha. Não só de ser minha filha no sentido que serve, que é responsável, mas de ser minha filha que desfruta assim dos privilégios de ser filha. E que tem acessos que só um filho tem. Tem acessos, queridos, que só um filho tem reservado para você. Será que você está tomando posse desse acesso? E você sabe que quando nós vamos ver a história do povo que foi liberto do Egito, eles saíram da escravidão, a escravidão não saiu de dentro deles, eles estavam lá andando no deserto, o que era para ser dias se transformou em anos, e a palavra diz, eu vou ler com vocês esse versículo, em Hebreus 3:19. Vemos assim que por causa da incredulidade, eles não adentraram a terra. Então, se a fé nos dá um acesso, se a fé é uma posse antecipada,
Então eu creio, eu tomo posse antecipadamente daquilo que eu vou ter. Se a fé é isso, a incredulidade, então, ela me fecha portas. E para esse povo, a primeira geração que foi para o deserto não entrou na terra prometida. E aqui esse texto em Hebreus diz que foi por conta da incredulidade do coração deles. Então, muitas das vezes, a incredulidade no nosso coração não está nos permitindo acessar aquilo que Deus tem para nós. Agora, assim, como que eu vejo, então, se eu tenho um coração cheio de fé ou se eu tenho um coração cheio de incredulidade? É simples. É só você observar o que você fala. A nossa fala diz muito, não diz tudo sobre aquilo que nós carregamos. Então, se nós carregamos, se nós estamos cheios de fé, quando a gente chegar no meio do caos, o que nós vamos declarar? Fé. Agora, se nós e o nosso coração está ali, tomado pela incredulidade, quando nós chegarmos no meio do caos, declarar o quê? Incredulidade. E muitas das vezes as nossas palavras, ao invés de estar em concordância com o que os céus estão declarando, estão contra aquilo que os céus declaram. Isso é muito forte, queridos, isso é muito forte. Hoje à tarde eu fui constrangida com essa verdade. Eu falei, Senhor, me perdoa, se pela minha incredulidade, pelo medo do meu coração eu tenho, ao invés de crer naquilo que o Senhor já declarou a meu respeito, nas promessas do Senhor sobre mim, eu estou sendo incrédula. Ah não, mas eu pregar não, gente, pelo amor de Deus, 1 ano aqui. Meu Deus, que loucura, 1 ano. Como é que dá um microfone na mão de uma pessoa que está 1 ano aqui? Ai, gente, é muita confiança no Deus que prometeu. O que eu estou vivendo aqui é resultado de promessas do Senhor. O que eu vivo no Senhor é resultado. Então nós precisamos, e esse é o meu desafio para vocês nessa noite, queridos, que vocês olhem para dentro de vocês. E vocês possam olhar, e vocês possam identificar. Nós precisamos identificar esses lugares, essas áreas de incredulidade, esses lugares em que nós não estamos fazendo e que nós devíamos ter feito. E para isso nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor já disse. Há palavras que Ele já declarou sobre você, há verdades que você sabe, Ele já disse que você viveria. E você não está vivendo? O que você tem feito para contribuir com o Senhor? Precisa contribuir? Não, Ele é Deus soberano, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele decidiu na sua soberania que nós participássemos da sua obra. Só que muitos de nós estamos escolhendo, vou ficar quieto aqui, se o Senhor quiser, Ele me acha e Ele faz e Ele... Não é assim, gente. Ele quer que você participe, você se autorresponsabilize por aquilo que Ele entregou para você. Eu quero contar um outro testemunho que é sobre um outro momento que nós vivemos, que também tem a ver com essa declaração de fé. A gente estava começando a empreender naquele período. Nós temos uma franquia de vending machines, máquinas de vender snacks, essas de hospital. E nós estávamos começando a empreender, ele era um extra na nossa vida. O Gia tinha um trabalho, eu um outro trabalho, e essa máquina ela era um extra. Nós estávamos começando com o negócio. E naquele período, foi logo depois da pandemia, ele foi mandado embora. E a gente pensou, será que é momento então de viver somente da empresa? E eu lembro que nós estávamos... Nós estávamos pensando sobre isso. E eu lembro que eu estava na cozinha limpando o fogão e a gente conversando sobre isso. E o Gê me falou, amor, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar pra gente só empreender agora. Não vai cobrir as contas da casa. E eu lembro que enquanto ele ia falando, sabe? Quando dá já aquela insegurança que te consome. Eu lembro que eu tava limpando o fogão e foi me dando aquele desespero absurdo. E naquela hora eu virei pra ele e falei assim, eu tenho pai. Mas assim, como se eu estivesse brava com ele. Quando eu dele. Eu falei assim, eu tenho pai. E porque eu tenho pai, se você precisar de um emprego, Ele vai te dar um emprego, porque Ele é pai. E a hora que eu terminei de falar, o telefone dele tocou. E ele já atendeu assim, né, com os olhos estalados. Alô? Era um amigo muito querido, falando, Jean, eu tô aqui na empresa que eu trabalho, uma empresa muito boa, de passagem, né, Edu? É a mesma empresa que o Edu trabalha, Boticário. E, cara, surgiu uma vaga aqui, cara, tua cara, assim, é difícil entrar aqui, né, mas eu já falei com o chefe do chefe do chefe, assim, você vai passar por uns processos seletivos. Gente, ele não precisava falar mais nada naquele momento.
Tinha sido, sabe, a ligação na hora que tem que ser. Ele desligou aquele telefone e eu falei, meu Deus, amor, você entrou no Boticário. Jesus amado, se a gente tivesse cedido aquele temor e aquele medo e aquele desespero e aquela vontade que dá às vezes de fazer que nem Sara fez, porque a gente fala mal, mas gente, a gente produz muito Ismael, gente, meu Deus do céu. Não, deixa que eu vou dar um jeito, então pode deixar, então eu vou trabalhar, então deixa que eu vou fazer, então, e a gente dá um jeito, quando na verdade a gente precisa declarar fé. E nesse dia a gente foi tomado assim de uma, sabe, quando essas coisas acontecem, gente, você sabe assim, meu Deus do céu, Ele é Deus e Ele é Pai de verdade. Ele já fez outras vezes, mas gente, quando Ele faz de volta, a gente fica como se fosse a primeira. A gente não se acostuma com essas intervenções sobrenaturais do Senhor. Lá em Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. E hoje eu queria convidar vocês, já me encaminhando para o final, eu queria convidar vocês a analisarem o coração de vocês. Vamos para dentro agora. Nós queremos muito viver milagres, nós queremos ser curados, nós queremos ver pessoas ressuscitando, nós queremos ver portas de emprego, nós queremos ver casamento, nós queremos ver mulheres estéreis gerando filhos, nós queremos ver tudo isso. Mas para isso nós precisamos de um posicionamento. E hoje nós vamos orar sim, nós vamos clamar sim, nós vamos fazer a nossa parte, mas eu quero te convidar para muito mais do que hoje. Eu quero te convidar para amanhã, queridos. Eu quero te convidar para amanhã, quando a emoção passar, você continuar declarando em fé aquilo que o Senhor já te disse que faria. E essa noite é a noite de nós nos alinharmos com os céus. Eu creio que muito daquilo que era para nós vivermos, isso eu estou falando de mim. Porque, queridos, primeiro a gente é pregado, depois a gente prega essas verdades. O Senhor ministrou o meu coração. Filha, depois de tantos testemunhos, eu não contei nem a metade do que a gente viu. Eu tive que escolher ali, ó, vai esse. Depois de tantos testemunhos, de tantas intervenções sobrenaturais, eu ainda tenho que te lembrar que você precisa agir em fé. Eu ainda preciso te lembrar que você precisa declarar com fé, não contrária àquilo que os céus dizem ao teu respeito. Eu ainda estou precisando te lembrar dessas verdades. E sim, queridos, eu precisei ser lembrada. Eu não sei se você precisa ser lembrado, mas eu preciso ser lembrada dessas verdades nessa noite. Então hoje, vamos fazer o que diz Lamentações. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado. Eu não sei se esse tempo de espera gerou no teu coração um nível de incredulidade. Eu sei que os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Então só tem um lugar para a nossa fé ser aumentada, e é pedindo ao Senhor. Então, se essa é a declaração que você precisa fazer nessa noite, querido, eu te convido a fazer essa declaração: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero crer novamente. Eu quero acreditar novamente nas promessas que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu quero te dizer, queridos, pode passar 1, pode passar 2, pode passar 5, pode passar 10 anos. Ele continua sendo o Deus que ressuscitou mortos, que curou enfermos. Ele continua sendo o Deus que faz milagres. E nós não nos curvaremos à incredulidade. Nós não nos curvaremos à incredulidade. Eu quero te convidar a se levantar nessa noite comigo, a se posicionar diante do Senhor.